Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos. Kadima, 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 a reta final, 48º dia de oração, caminhando juntinho a Cristo, recebendo força do alto para semearmos boas sementes e colhermos bons frutos neste tempo que nos é chegado o reino dos céus. O Espírito Santo resplandecendo, a luz de Cristo tomando o ambiente, a casa, a família. Louvado seja o Senhor, o nosso sol da justiça, que traz cura em suas asas. Louvado seja Ele, grande é o nosso Senhor. E como temos dito, temos aprendido no percurso da caminhada, a cada dia. Chegar é bom, chegar ao final é bom, mas precisamos valorizar cada dia do percurso e o que aprendemos. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Chegando aqui no finalzinho desta caminhada, vamos falar de um tema muito especial hoje. Hoje nós vamos falar a respeito da inclinação do nosso coração. E quando a inclinação de um coração, ela não é boa, se escolhe uma semente ruim, corre-se o risco de ter uma colheita com a maldição de se perder o rumo. Hoje nós vamos falar deste assunto, porque se nós temos tratado de escolhermos boas sementes que gerem bons frutos, que a gente veja, verifique a inclinação do nosso coração. O Senhor Jesus diz: um homem saiu a semear boa semente. Que a inclinação do nosso coração para a colheita de frutos maravilhosos, seja de abençoar, seja de partilhar, compartilhar, estender o amor de Cristo e sua mesa. Vamos ler uma passagem que está lá em Gênesis, história muito conhecida, a respeito dos dois irmãos, Abel e Caim. O princípio da história nos diz assim que Abel, ele cuidava das ovelhas e Caim, ele tinha uma plantação, ele cultivava, ele era um agricultor. Em determinado momento, ambos vão agradecer a Deus. E Caim vai diante de Deus, Abel vai diante de Deus. E aquilo que Abel leva diante do Senhor é resultado do trabalho com o seu rebanho. E o que Caim leva é resultado do trabalho da agricultura. Mas aí, a palavra nos diz assim que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. O que deixou então Caim muito triste. Aí a palavra diz assim pra gente que ele se enfureceu, seu rosto expressou tristeza, e o Senhor então fala com ele: por que ficou tão furioso? Por que está tão abatido? Se você fizer o que é bom, você será aprovado, e aí deverá erguer a sua cabeça. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à espreita, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Caim, então, em certo dia, enquanto foi com Abel ao campo, atacou seu irmão e o matou.
E então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Caim então respondeu: por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Então Deus disse: Caim, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, o que você derramou, está amaldiçoando você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você ficará sem rumo, vagueando. Caim, aí ele vai dizer para o Senhor: Senhor, mas este é um castigo grande demais para mim. Agora estou sendo banido da tua presença, banido desta terra, e me tornei uma pessoa sem rumo. E depois, então, a palavra conta pra gente a continuação da história e a continuação da vida de Caim, que ele foi viver numa terra chamada Nod, que significa sem rumo. Amados, quando a gente começa a olhar a história, a gente vê as boas sementes que foram lançadas, as escolhas de sementes, a inclinação do coração. Quando se fala que tanto Abel como Caim, eles foram à presença do Senhor, ali não está dizendo que Deus olhou para a oferta em si que eles levaram, mas diz assim: o Senhor recebeu Abel, aceitou Abel. Como se nós pudéssemos ver assim: a inclinação do coração de Abel, a intenção com a qual Abel fez, as escolhas das sementes de Abel foram aceitáveis para Deus. A inclinação, a intenção, a motivação do coração de Abel. Enquanto que a intenção, a motivação, a inclinação do coração de Caim não foram aceitos por Deus. Esta é a ordem dos fatos. O Senhor diz: ele aceitou Abel. E o que Abel levou de oferta? Ele não aceitou, não recebeu, não aprovou Caim. E aquilo que Caim levou de oferta. Então, aquilo que está na motivação do coração, quando nós escolhemos aquilo que nós estamos plantando nesta vida, semeando a cada dia, no nosso lar, no nosso trabalho, com nossa família, com nossos irmãos, com nossos amigos. Qual a intenção? Qual a motivação? Qual a inclinação? Quando nos colocamos diante do Senhor, quando oramos, qual a inclinação, qual a motivação do nosso coração? E o Senhor faz um alerta grande para Caim. Antes que tudo aquilo acontecesse, o Senhor já revela para ele o espectro espiritual da situação. Caim, se o seu coração continuar com esta inclinação ruim, tome cuidado. O pecado está te sondando, está à espreita, deseja te dominar. O mal, a maldade, a atmosfera das trevas, com toda a sua opressão, deseja te dominar. Preste atenção. E aí a gente chega ao que todos nós sabemos desta história. Caim mata o seu irmão Abel. E na sequência, a gente vê, então, uma sequência de escolhas de semente do que ele plantou no dia a dia dele, a forma de agir, a forma de se apresentar diante de Deus. Escolha de ter cedido ao mal.
escolha de ter entrado na atmosfera das trevas, mesmo após o Senhor trazer um grande alerta para a vida dele. E aí o Senhor vem até ele. Ali ele poderia tentar se corrigir, tentar se realinhar, mas ele continua com a sua inclinação, fazendo escolhas ruins. E a consequência disso tudo é uma colheita de maldição para a sua vida. É uma colheita onde ele recebe sobre a vida dele se tornar uma pessoa sem rumo. E o lugar que ele vai habitar, a terra em que ele vai viver, se chama Nod, sem rumo. E o pior de tudo isso é quando a narrativa diz, ele mesmo diz, Senhor, estou sendo expulso da tua presença e vou me tornar uma pessoa sem rumo. E eu queria trazer isso para a gente refletir sobre o mundo espiritual, as consequências espirituais, a inclinação do coração. Sabe, queridos, que a gente possa repensar muito a inclinação do nosso coração. Se a gente pedir que o Espírito Santo nos traga luz e a gente vasculhar a intenção do nosso coração e a gente perceber que muitas vezes ela inclina-se para o mal ou permite que o mal oprima, ou permite que o mal consiga interferir, pare, peça ao Senhor, coloque um prumo, peça ao Senhor para que coloque um prumo, para que a inclinação do coração seja realinhada com a vontade de Deus. Porque, queridos, que seja repreendida sobre a vida de todos esta maldição de se tornar sem rumo. Se tornar sem rumo nos pensamentos, se tornar sem rumo nos projetos, se tornar sem rumo nas decisões. O mal, como o Senhor fala para Caim, ele fica à espreita, promovendo ciladas. Qual a consequência? Perder a presença de Deus. O mal deseja que a gente saia da presença de Deus. Foi a consequência. Ele perde a presença de Deus, ele tem que sair da presença de Deus. Ele vai para longe da presença de Deus. E longe da presença de Deus, se torna sem rumo, sem direção. Eu gostaria que a gente avaliasse muito isso. E a gente não vê a inclinação do coração dele se voltar e se arrepender e sentir dor pelo que ele fez com o seu irmão e pedir perdão. Mas a gente vê que ele continua com a inclinação dele, preocupado ali apenas com o que a consequência que ele ia ter. Que esse seja um tempo que a gente possa refletir sobre a inclinação do nosso coração, as sementes que nós temos lançado, e quando alguém se sentir sem rumo, sem perspectiva, sem direção, comece a se perguntar ao Senhor: Senhor, será que a inclinação do meu coração está correta? Está alinhada com o Senhor? Será que eu
lancei sementes com inclinação errada, fui para longe da presença do Senhor. E eu estou colhendo uma colheita ruim, de falta de perspectiva, de falta de direção. Estou sem senso de destino. Sabe, queridos, isto é uma maldição, né? Isto é uma colheita ruim. Isso não deve estar sobre a nossa vida. Porque se nós estamos na presença do Senhor, nós temos estabilidade, nós temos firmeza, nós temos bom senso, nós temos direcionamento. Nós sabemos onde estamos e o porquê estamos e o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo, para Deus e para o nosso próximo. A gente consegue ter firmeza, conseguimos estar firmados. Então, a gente consegue firmar projetos, a gente consegue se firmar no trabalho, a gente consegue se firmar como família, a gente consegue se firmar como irmãos em Cristo, como comunidade do Senhor. A gente começa as coisas e dá continuidade. A gente não para, não fica jogando as coisas pro alto. A gente não fica andando em círculos, sem rota, sem rumo, sem direção, vagueando. Então nós precisamos pedir ao Senhor neste tempo, que a gente semeie a boa semente, semente do reino dos céus, semente de amor ao próximo, como o Senhor Jesus diz, para uma colheita do reino dos céus, para se herdar o reino dos céus. Muitas vezes a soberba, ela traz um espírito de engano sobre a vida da pessoa e ali vai gerando. Não sei o que eu estou fazendo, perdi meu senso, perdi meu rumo. Preste bastante atenção na história de Caim. O distanciamento da presença de Deus deixa a pessoa sem rumo. E ela habita regiões espirituais de Nod, regiões sem rumo, regiões de desolação. Mas o Senhor nos traz para sermos restaurados. Busque a presença do Senhor, busque a união com os irmãos. Quando o homem perguntou ao Senhor Jesus o que ele faria para herdar o reino dos céus, o Senhor Jesus disse para ele: ame a Deus e o seu próximo. E aquele homem então ele: mas quem é o meu próximo? Aí o Senhor Jesus vai contar a historinha do bom samaritano, para nos lembrar que o nosso próximo são todas as pessoas. O nosso próximo é aquele que está presente no nosso dia a dia, ao qual eu posso estender minha mão, posso ajudar, posso compartilhar. Nosso próximo. O nosso próximo. Fazer o bem todos os dias. Ter um coração colocado no prumo do Senhor para estar alinhado. E nós vamos para a presença do Senhor, fazendo o que é agradável a Ele. E agradável ao nosso Senhor é que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente ajude. E o que desagrada ao nosso Senhor? O que desagrada ao nosso Senhor, a gente pode dizer assim:
sementinhas para uma colheita muito ruim, né? Sementinhas que desagradam o Senhor. São sementinhas que contradizem aquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina e se agrada. E Ele nos ensina que a gente não mate, não roube, não adultere, não minta, que a gente não engane as pessoas, que a gente não cobice as coisas dos outros, que a gente não deseje o mal, que a gente não fique maquinando o mal no nosso coração, que a gente não tenha inveja, que a gente não tenha ódio, que a gente não seja, destrutivo, que a gente não destrua relacionamentos, que a gente não destrua sonhos das pessoas, que a gente não fale mal dos outros. Quem ama Deus, quem ama o próximo, quem vive a realidade do reino de Deus, ele expressa aqui e agora onde ele está. Onde ele está. Quem é o seu próximo? São todos aqueles que estão onde eu estou o tempo todo. Onde eu estou agora, onde eu estou daqui a pouco. Se eu estou no ônibus, meu próximo está no ônibus. Se eu estou no mercado, meu próximo está no mercado. Se eu estou em casa, meu próximo está em casa. Se eu estou na igreja, meu próximo está na igreja. Enfim, o meu próximo está aqui. E a gente expressa como? Porque não basta a gente saber o que é certo, a gente precisa praticar o que é certo. Isso é viver o reino de Deus. E isso é ter a inclinação correta do coração, que nos leva a uma colheita abençoada, na presença de Deus, com firmeza, com estabilidade e com destino. Amor, paz, misericórdia, bondade, mansidão, fé, gentileza, compaixão, autocontrole, perseverança, respeito, verdade, comunhão, unidade, humildade, união, dignidade, piedade, justiça, honestidade, integridade, equidade. São boas sementes. Queridos, que a gente possa então, no dia de hoje, buscar do Senhor essa luz, vasculharmos dentro de nós mesmos, olharmos as circunstâncias, vermos a colheita que temos colhido e em nome de Jesus, se você se reconheceu dentro desse aspecto, dentro desse espectro do sem rumo, volte ao Senhor, alinhe o coração com Ele, peça perdão ao Senhor. Se fez mal ao irmão, peça perdão ao Senhor e peça ao Senhor, em nome de Jesus, seja quebrada sobre sua vida toda maldição do sem rumo, toda maldição de habitar em lugares espirituais sem rumo, lugares espirituais sem senso de direção. Que você retome a direção do Senhor, que os seus pés sejam iluminados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, que os seus caminhos sejam aplainados, que você tenha rumo e direção na sua vida. Para a honra e glória do Senhor, que o Senhor abençoe e guarde a todos uma colheita abençoada de bons frutos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.